negociação, né, gente? Negociação sempre assim. Quem vende pede mais, quem compra oferece menos. É chegar no valor. É negociação. Teve uma longa discussão aí para chegar no valor. E o ponto que eu peguei lá da ótima, né, live do Fabrício Kiko, eu ainda quero ver com calma tudo, é um ponto que me chamou a atenção, né, que ele fala que o Flamengo pode lucrar mais com o estádio novo se ele mantiver o Maracanã, né, porque com o Maracanã ele pode fazer shows e tudo, e o Flamengo pode lucrar mantendo o Maracanã, que muita gente, a gente comenta só que o Maracanã seria até construir o estádio, isso tudo, mas o Fabrício levantou essa bola, né? Então é um ponto também para se analisar, né, Mauro? Mas a questão é que se o Flamengo pegar a concessão do Maracanã com o Fluminense, eu não sei até que ponto o Flamengo teria essa liberdade de mandar shows lá e tudo, mas poderia ter acabar lucrando mais. Então, enfim, tem esse ponto positivo também, né? Assim, não tem muita escolha. Se o Flamengo pegar a concessão por 20 anos, ele construindo o estádio ou não, ele vai ter que ficar 20 anos com o Maracanã. Vai ficar com os dois. Um dele e o outro com o Fluminense. Agora, se existir alguma cláusula de saída, né, que permita ele abandonar no meio, ele pode até abandonar no meio, senão ele vai ter que ficar 20 anos no estádio. Isso aí é uma coisa mais do que certa, né? Mas a ideia do clube é ter a concessão do Maracanã, construir o estádio, vai levar 5, 6 anos, pelo menos, e depois ter os dois. Até lá muita coisa acontece, né? Pode ter demanda por time pode ter uma demanda de público pelo futebol feminino até lá. Digamos que o futebol feminino comece a atrair 30, 40 mil pessoas, né? Você faz no Maracanã jogos de futebol feminino, o masculino joga no futuro estádio. Muita coisa para acontecer até lá. O Mauro, queria só que você falasse um pouquinho, que eu vi o teu texto no blog, mas acho melhor você falar, né? Para quem não sabe, tá no ar aí na Netflix a série sobre a tragédia lá no Ninho do Urubu, né? E você fez um texto, Mauro, parabéns até pelo texto, falando que a série sobre esse incêndio que matou 10 meninos lá no CT é fundamental para as pessoas. Queria só que você falasse um pouquinho da série, então, por que você acha tão fundamental para as pessoas assistirem? A série só tem um problema, os dirigentes atuais e anteriores não falam nada, foram procurados, né, e não quiseram dar entrevista. Seria importante que eles falassem, mas a série mostra desde a inconsequência de quem permitiu que aquilo acontecesse, né? A troca de algumas coisas saíram na imprensa, mas aí está colocado de uma maneira que é importante para recapitular o que você já viu e para você ver o que você não conhecia ainda. Tem e-mail alertando, olha, temos problemas aqui, deixa lá, isso vai ser demolido. Dormiam pessoas ali, garotos ali, né? Pegou fogo, eles morreram. E a maneira como depois a direção que ainda está no poder, né, a gestão atual, a frieza com a qual foram tratados os familiares dos meninos. E são muitos depoimentos fortes e acho que é importante o torcedor assistir, o rubro-negro assistir e cobrar cada vez mais dos dirigentes do seu clube que mudem essa postura, se é que ainda há tempo para isso. Como cidadão, todos nós temos que cobrar justiça, ou seja, punição para os responsáveis, que a justiça até agora não os apontou. E quem não for torcedor do Flamengo, que não seja cafajeste ficar utilizando uma tragédia para exercer clubismo, né? Que também cobre justiça. Justiça pelos garotos, que é uma coisa que as pessoas no Brasil quase não falam. Elas falam paguem as famílias. Não é uma questão só de dinheiro, né? E mesmo pagando, como o Flamengo pagou a 9 das 10 famílias, isso não basta. Falta um pouco de humanidade, de solidariedade, de uma série de sentimentos nobres que a gente não percebe ali, e a série mostra isso. Um trabalho muito bom do Pedro Asbeg. O André, explica um pouquinho aí, que deu o que falar, o contexto da sua... O André já até ri, o contexto da sua coluna de hoje, né, que você falou que o Rossi bateu o recorde do Cantarelli, mas que você falou aí que o Cantarelli é bem mais relevante, né? E tá dando o que falar, André. Explica o contexto para a galera aí. Então, eu vou até aproveitar que tá o Mauro aqui, que ele estava lá no Maracanã e sabe bem, e viveu bem essa realidade de 78, né? Foram 8 jogos em 78 do Cantarelli, só 2 que foram em 79, né? Então, em 78, o Flamengo vinha de uma sequência, né, que tinha sido campeão em 74, e aí o Zico tinha sido campeão com 21 anos e tal, e toda uma geração vindo com ele, e jogadores vindo da base. Então o Flamengo tinha uma aposta nessa garotada.
Só que as perdas dos títulos em 75, 76, 77, teve uma mudança de diretoria, né? Teve uma derrota para o Grêmio, que gerou muitos questionamentos no Flamengo. Então aquele título de 78 era muito importante para o Flamengo. Mas muito. Se não ganhasse ali, poderia ter uma mudança de rota que poderia... Não estou dizendo que o Zico ia ser vendido, o Zico ia ficar. Mas essa aposta em gerações de jogadores formados no clube, por exemplo, um Leandro poderia ter pagado caro por isso. Poderia ter saído do clube se houvesse uma mudança de política. Só para ver o tamanho disso. E aí o Flamengo vai e ganha esse título e os 8 jogos fizeram parte dessa campanha. O Flamengo foi 8 partidas ali da reta final do estadual, com o Cantarelli titular e não o Raul. O Flamengo foi campeão. Numa época em que se valorizava muito o estadual e tal, então não dá para comparar com hoje. Né? Em que tudo bem, é uma marca, o Flamengo precisa começar bem a temporada, mas o Flamengo precisa começar bem a temporada. Não quer dizer que se perder vai ter uma mudança de política, etc. Se perdesse o Carioca. Podia o Tite até ser demitido, porque a diretoria do Flamengo é assim. Mas assim, uma mudança desse tamanho, uma mudança de estratégia aí que a gente viu como deu certo lá na frente, né? A de 78. Então, acho que não dá para comparar, e principalmente a relevância do estadual, nesse próprio estadual, né? Foram 11 jogos, 6 contra times pequenos. 1 contra o Botafogo, que nem chegou na semifinal, 1 contra o Vasco, que fez o que fez contra o Nova Iguaçu. O time principal ainda não enfrentou o Nova Iguaçu, quem jogou contra o Nova Iguaçu foi o time dos garotos. E teve 3 Fla-Flus de um Fluminense que tá mal, né? Tá mal e priorizou a Recopa. O Fluminense pegou o Flamengo na semifinal porque ele, no jogo com o Botafogo, dias depois da conquista da Recopa, o Diniz resolveu meter um time reserva ali para descansar os jogadores pelo desgaste e tal, porque a Recopa tinha sido tratada como prioridade, por ser a LDU e tal. Então, assim, eu não estou desmerecendo, eu estou dizendo só que... E eu acho que houve uma celebração, uma hipervalorização desse recorde que não tem a ver com a cultura do Flamengo, gente. Eu sei que fica parecendo papo de torcedor, um papo intelectualmente mais fraco, os analistas de desempenho ficam meio chateados porque eles querem valorizar muito a estratégia, e tem todo analista de desempenho, eu gosto muito deles, vejo todos os vídeos, mas eles são um pouco Zé Retranquinha, né? Eles gostam de uma retranquinha, né? Então, assim, eu sou analista, mas também sou cara de arquibancada, sou cara da rua, entendeu? De conversar com o torcedor. Então eu entendo a cultura do Flamengo. A cultura do Flamengo é voltada para o ataque. Eu acho que houve uma hipervalorização dessa marca. Do Matheus Cunha. A coisa me acendeu. Enquanto estava tudo bem, o time está jogando, a coisa está sendo feita na base da naturalidade, beleza, o time está seguro defensivamente, não está tomando gol, está tranquilo. Beleza, mas a partir do momento em que o Matheus Cunha falou, que o Tite falou, né? Que o Matheus Cunha falou: olha, professor, bota o Rossi aí para jogar. Eu não quero jogar contra o Madureira, não. Bota o Rossi aí para ele poder bater o recorde. Aquilo já me acendeu o alerta. Falei: opa, que isso? Esse recorde tá desse jeito? Estão dando essa importância, ponto. Porque quando o jogador faz um negócio desse, tudo bem, ele pode ter até muita amizade pelo Rossi, mas ele tá pensando assim: porra, se eu jogar, eu vou me queimar. Aqui vai ter cara, se eu tomar um gol, vão vir para cima de mim, para me cobrar, né? Então eu já achei estranho. E aí depois, aquela coisa a matéria que saiu no Globo Esporte, que o Rossi perguntando, falta quantos minutos? No final, aquele abraço coletivo entre ele e os 4 jogadores da última linha defensiva e tal, e depois aquele vídeo todo no vestiário, eu falei: gente, que isso? Aí vai jogar agora contra o Nova Iguaçu, na final do estadual. Aí no segundo jogo vai se fechar, vai jogar lá atrás para poder garantir um campeonato estadual sem o time. E detalhe, ninguém... É uma marca que tem é subjetiva na história. Quando tiver o distanciamento histórico, vão falar: ué, como assim não tomou gol? Tomou sim, tem esse gol aqui do Nova Iguaçu.
Aí eu vou falar, não, mas era o time ser, não importa, o Flamengo tomou o gol aqui, então não tem isso de terminar o estadual sem sofrer gol. Vai ser legal pela questão da segurança defensiva, mas pelo amor de Deus, não tomar gol contra o Nova Iguaçu não vai melhorar nada em relação à visão que já se tem. Já se tem uma visão de que o Flamengo está seguro defensivo. Isso já é um elogio, já é uma marca. Não estou dizendo que a marca tem que ser desprezada, eu só fiquei impressionado com a hipervalorização disso e fiz uma relativização histórica com o contexto, mostrando que de 78 foi muito mais importante, porque seria decisivo ali, caso o Flamengo tomasse gols e não ganhasse o campeonato estadual, ia ser decisivo para os anos seguintes do Flamengo. Agora, vai fazer muita diferença? Porra, se o Flamengo ganhar algum título grande nessa temporada, quem é que vai lembrar desse estadual? Só vai falar assim, ganhou o estadual, evitou o tri do Fluminense e tal, ganhou o invicto, se for o caso, e é isso. E como 2021 o Flamengo foi campeão carioca, e o ano foi considerado ruim porque não ganhou os títulos principais. Enfim, mas minha contextualização é essa. A análise está aí para ter concordância e discordância.